Esse é a Oficina do Brasil, tudo bem? O programa que vai propor soluções para os problemas do Brasil. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo. Você já o conhece, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória e deputado federal. Falamos aqui diretamente de Vitória. Vamos tratar dos grandes temas nacionais na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto. É isso aí. E você que está acompanhando a gente, dê o seu like lá, dá aquela moral para a gente continuar fazendo esse trabalho semanal aqui de análise dos problemas do Brasil e das soluções. Também, isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui no primeiro tema, primeira notícia da semana que tomou conta do noticiário. O julgamento do Bolsonaro. O STF começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Ninguém tem dúvida, né? Que Bolsonaro será condenado à prisão em regime fechado pela maioria dos ministros da primeira turma. Vamos escalar a primeira turma? Cristiano Zanin é o presidente dela, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. A maioria deles já deixou clara a sua posição. A dúvida que eu tenho é se o STF, depois do julgamento, vai voltar para sua casinha, para o seu quadrado, e não mais interferir nos outros poderes. Está acompanhando o julgamento, Luiz Paulo? Estou acompanhando, é o tema da semana, né? É um julgamento histórico, Marcelo. E eu acho que a média das opiniões é de que esse núcleo principal, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, será condenado. As provas são muito contundentes. Você achou? As provas são evidentes, né, da manobra para, depois das eleições de 22, eles ficarem no poder. É um enredo clássico, né? Tumulto nacional, chama-se as Forças Armadas para garantia de lei e ordem, e elas assumem e não saem nunca mais. E o fato de não ter sido aplicado esse plano aí, que nunca saiu do papel? Não deu certo. Se desse, nós não estava aqui gravando. A gente tinha estar preso, né? Não ia ter mais nada. Você era muito novo quando teve ditadura militar, mas eu vivi a ditadura militar, e se tem um negócio que eu tenho certeza que eu não quero, é viver num país sem eleições e sem democracia. Você acredita mesmo que eles estavam perto disso? O que eu vejo ali era o seguinte, era um grupo de pessoas tentando ali alguma solução. A Dilma, por exemplo, quando perdeu o mandato dela, chegou a cogitar estado de sítio, o exército aqui não quis, não comprou essa briga, e dessa vez aconteceu parecido, né? As Forças Armadas não compraram. Não foi nada parecido, de jeito nenhum, né? É mesmo? De jeito nenhum, não foi nada parecido. E eu acho que eles serão condenados. Mas daí o foco deixa de ser o que você falou. O STF volta para a casinha. Eu acho que a politização do judiciário é um dos maiores problemas do Brasil, como também a judicialização da política. Porque a política, a luta pelo poder, ela tem que se fazer dentro das regras do jogo, por eleições periódicas, pessoas que são dedicadas à política, né? Fazer política. Agora, você, em qualquer lugar, qualquer eleição de representante de turma, no pré-primário, vira uma disputa política ideológica, e com as redes sociais, essa guerra cultural que envolve todo mundo se posiciona, e isso divide a sociedade, isso produz calor e não produz luz, né? É perda de energia. A perda de energia. E eu acho que o judiciário brasileiro, não só o STF, padece desse viés de politização. E eu espero que depois do julgamento do Jair Bolsonaro e Companhia Limitada, que o judiciário reduza bastante o seu ímpeto de dar entrevistas. O juiz tem que falar nos autos, né? Sim, isso não tem acontecido. Não tem acontecido. Agora, a discussão volta para o Congresso sobre a questão de eles estão condenados, mas podem ser anistiados, né? Tem um contexto. Esse contexto é interessante também. O julgamento, acho que todo mundo já sabe o que vai acontecer com ele. Eu achei que Bolsonaro,
sairia enfraquecido desse julgamento, que seria deixado de lado, Com e certeza. as forças políticas iriam caminhar. Só que tem uma pressão aí por anistia que ganhou força no Congresso exatamente nessa semana. Teve até aí o desembarque do PP e do União Brasil, que hoje, de federação, formam a maior bancada do Congresso. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre esse partido. Mas é a minha impressão que o conflito tende a aumentar, quando, na verdade, poderia se acreditar que depois da condenação a fervor ia baixar. Não parece que não vai acontecer isso não, né? Não, a fervura da luta política, não, né? Mas a força da liderança do ex-presidente Bolsonaro certamente vai baixar. Mas o debate sobre ter anistia ou não, ela é um debate político legítimo, né? Legítimo. Inclusive, alguns analistas insuspeitos, como Hélio Gaspari, defendem que seja votada a anistia, né? É parte do processo democrático, né? Tem um grupo que quer, vamos votar. Tem que votar. Agora pode votar e pode perder. Você não lembra, mas você já estudou isso, pelo menos, na votação da emenda Dantes de Oliveira. A emenda Dantes de Oliveira foi uma emenda pelo ex-deputado, meu colega de faculdade, deputado do Mato Grosso, depois foi governador. Final do regime militar, não é isso? 1983. E era uma emenda reinstituindo as eleições diretas para presidente. E teve um frisson muito maior do que esse aí que a gente está vendo do Bolsonaro na época, porque os militares diziam que não aceitavam de jeito nenhum. Era o governo João Figueiredo. João Figueiredo, o último general ditador. Foi ele que fez a anistia ampla, geral e restrita? Não, foi o anterior a ele. Não. Foi no governo Geisel, Foi. 1979. A anistia, que foi uma anistia pactuada, né, e tal, tem muita gente que até criticou. Mas é porque anistiou os torturadores também. Então, anistiou Tem que ser para todo mundo. as vítimas, mas os algozes também foram anistiados. Mas a votação da Dantes de Oliveira, que foi a emenda das diretas, foi o maior movimento de massa da história do Brasil. A campanha das diretas já, no Brasil inteiro, durou um ano inteiro, mobilização total. Em vários meios, no esporte, na cultura. Nós lá no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro na época, nós criamos a Flá Diretas. Você nem é Flamengo, cara. Eu não sou Flamengo, mas eu torço Fluminense, cara. Mas aí a ideia era que todas as torcidas se juntavam para ir para o Maracanã fazer campanha. É política, não é? É política, se politizou o jogo. Isso. Se for capaz de, como tricolor, juntar a torcida do Flamengo. Foi Vascaíno, todo mundo. E aí, o que aconteceu? A emenda das diretas ganhou no Congresso, mas não teve quórum para entrar. Como é que foi isso? Peraí. Não tinha quórum e botaram para votar? Não tinha quórum, não. Tinha que ter 2/3 para mudar a Constituição, né? Então ele ganhou, teve maioria, mas maioria simples. Não teve maioria de 2/3. Acho que é 3/5, não? Eu não sei. 3/5. Não teve uma maioria capaz de implantar a eleição direta já. E seria em 1985, janeiro de 85. Foi a eleição indireta. E aí as pessoas respiraram, porque os militares disseram que não deixariam. Por todos os meios, se o Congresso votasse, foi uma queda de braço com as Forças Armadas. Elas tinham medo do Brizola ganhar a eleição. Brizola, que à época era governador do estado do Rio de Janeiro. Não, era governador do Rio de Janeiro, exatamente. E o Brizola, ele não apoiou as diretas. O Brizola queria um acordo com o Figueiredo para dar mais um ano para o Figueiredo e depois fazer as diretas, né? E isso não passou, né? O Figueiredo saiu desmoralizado por causa do atentado do Rio Centro. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é a primeira vez que esse frisson, digamos assim, no Congresso acontece, né? E aí, como não passou as diretas, o Tancredo ele era o candidato para disputar as indiretas das eleições no colégio eleitoral. Não tinha chance de ser presidente diretamente? Diretamente não seria ele o candidato, seria Ulisses.
seria doutor Ulisses. O acordo era esse. Se passasse as diretas e houvesse uma eleição direta naquele momento, o candidato da oposição seria Ulisses Guimarães. Naturalmente, não seria o único, porque Brizola seria candidato também. Sim. Né? Então. E tinha o risco de ganhar, isso amedrontava os militares. Mas curioso é que a história do Brasil se passa também por muitas anistias, né? Porque teve muito golpe. Muita tentativa de golpe. A história da nossa República. Com o Juscelino foram 2 tentativas. Sim. E ele anistiou, né? Garças e Jacareacanga. O pessoal da aeronáutica não gostava muito. Era a extrema-direita no Brasil não foi inaugurada por Jair Bolsonaro. Ele só tentou fazer a ressurreição dela, mas ela já existiu. E golpes de extrema-direita já houve no Brasil, inclusive de 64. Tentativas de esquerda também. Tentativas de esquerda também, notoriamente de 35, Sim, a chamada intentona comunista. E teve também a movimentação ali naquele período, logo antes do regime militar, o partido de esquerda. Eles começaram a fazer um grande movimento. Mas ali... Só serviu para alimentar nada, ali não tinha... O golpe da direita. Exatamente. Então aí, quando o golpe não dá certo, a anistia aparece como uma palavra de ordem, entre aspas, pacificadora. Concordamos, então, que o lugar para discutir isso aí é no Congresso. É no Congresso. Tem legitimidade de discutir isso. Tem legitimidade para discutir. A anistia. Olha, vamos propor conserto aqui. Eu acho que o Brasil precisa ser pacificado, né? E o país está quebrado financeiramente, no lado fiscal, pouca gente discute isso hoje, porque o debate está tomado, né? Nos próximos meses, por exemplo, a previsão do próprio governo, da ministra Tebet, que é do planejamento, faltará dinheiro para os gastos obrigatórios com saúde e educação. Isso é muito grave. Nós já conversamos sobre isso aqui, Marcelo. O regime fiscal no Brasil ele é tão ruim e as prioridades são decididas na boca do caixa, na hora da liquidação, né, das obrigações. Então, dependendo do comportamento da Receita, o governo separa o que é obrigatório pagar. Isso. Comida para os presos, remédio para os hospitais, no final do mês. Então, E a gente vai discutir o orçamento daqui a pouquinho. Eu só queria concluir que, na minha opinião, né, esse tema tem que passar rápido para a gente discutir e voltar a discutir o Brasil. E a votação da anistia parece ser o caminho. Ganhando ou perdendo. Isso, é verdade. Ganhando ou perdendo. Perder ou para ganhar. Ganhando ou perdendo, ela deve ser votada. Eu imagino isso. E acho que a prisão do Bolsonaro só vai piorar a radicalização, né? Não, eu acho que isso é uma decorrência do processo que aconteceu e os culpados serão identificados pelo processo e punidos rigorosamente pelo que fizeram. A realidade é a seguinte, condenado mesmo quem está é o Brasil. Essa, para mim, é a realidade desse momento. Vamos para o segundo tema? Vamos lá. PIB rateando. O PIB perdeu força e subiu apenas 0,4% no segundo trimestre, na comparação com março. O alerta maior nesse resultado do PIB veio dos investimentos, que caíram forte, queda de 2,2% na comparação com o primeiro trimestre. Bateu medo, eu acho, hein? Importante lembrar que o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Tem coisas muito ruins nesse resultado do PIB, que vinha até crescendo forte, embora as pessoas ali não estivessem sentindo o conforto econômico. Agora, com a queda do investimento, fica parecendo que o brasileiro não está mais tão confiante assim na economia para fazer esse dinheiro girar e garantir o crescimento futuro. Pois é, o investimento público e privado dependem essencialmente das expectativas. Confiança. Da confiança. Essa é o lastro da economia nos nossos dias, é a confiança no futuro. E tudo que a gente não tem hoje é confiança. Nós temos um ambiente de extrema desconfiança. Os elementos, vamos dizer assim, tradicionais do equilíbrio macroeconômico estão presentes. Nós não temos como já tivemos muitas vezes, e durante mais de 100 anos, crise cambial e tal. Nós temos uma economia bem equilibrada do ponto de vista macroeconômico. Mas as expectativas e a taxa de juros, são as duas variáveis importantes do investimento, vão muito mal. E as decisões
de investimento estão sendo postergadas, pelo menos para até depois das eleições do ano que vem. Quando a gente fala de taxa de juros, é aquele custo do dinheiro, né? Você precisa de dinheiro para investir, você vai comprar um apartamento, você dificilmente vai ter todo o dinheiro de uma vez e a taxa de juros alta acaba aí inibindo esse tipo de investimento mais de longo prazo. Para você ter confiança, para você investir, você tem que ter essa confiança, né? Tem muita gente que acha, por que não abaixa os juros? Porque o governo está gastando demais. Alguém tem que jogar água na fervura da economia e cabe esse papel ao Banco Central, que tem como compromisso aí preservar o poder de compra da moeda. Não é tão simples, né? A taxa de juros, para o investidor, ele precisa ter um negócio em mente que remunere mais do que a taxa de juros que o governo patrocina, que é a Selic, né? É a taxa primária de juros. E como ela é muito alta, é muito difícil ter um negócio que dê mais do que uma aplicação financeira sem risco nenhum, né? Então, é por isso que a taxa de juros segura o investimento. O cara prefere deixar o dinheiro aplicado do que arriscar num negócio que pode dar menos do que a aplicação financeira. Além disso, existem aqueles empreendedores que dependem também de contrair operações de crédito, né? Fazer dívida para comprar os equipamentos e fazer os investimentos contraindo dívida. O que está dando mais de 15% ao ano hoje? Então, com taxa de juros alta, isso fica muito arriscado fazer, porque tem muito poucos empreendimentos produtivos que remuneram mais do que a taxa de juros. Sim, olha só, falando da parte do conserto, que aqui na Oficina do Brasil a gente mostra o problema e também sugere o conserto, né? Acho que o governo perdeu essa credibilidade, está aí o resultado, o pessoal investindo pouco, os juros sobem, porque o governo gasta demais, o investimento cai. Essa é a situação atual, o investimento hoje é o crescimento de amanhã. É um reflexo de um governo ruim, né? E acho que essa queda no investimento está mostrando que o PT não quer discutir. Pegando briga com o Trump, briga com o Bolsonaro, vai faltar dinheiro, o governo gasta demais e está muito arriscado investir no Brasil. É isso mesmo. E o ponto central da política econômica do atual governo é que ela é centrada no gasto, não é no investimento, no consumo, né? Então, o PIB se divide em consumo e investimento, né? Se você está centrado no consumo, né, você não tem olhos para o investimento, né, as expectativas e a confiança se reduzem muito, o investimento cai, o PIB cai. Uma ferramenta para resolver isso é o nosso próximo tema, Orçamento 2026. O projeto de Orçamento 2026 foi enviado ao Congresso aí na sexta-feira da semana passada. O governo federal pretende nos tomar 6 trilhões e 300 bilhões de reais ano que vem. Além disso, já estipulou um crédito de mais de 313 bilhões de reais. Já está dizendo que vai gastar além aí daquele valor. É um obeso, faminto, esse é o Estado brasileiro. Nesse nível, o Brasil está gastando quase metade de tudo que produz, cara. Só os governos, uns 50% aí. Vamos fazer aqui um paralelo com a região. É o dobro da média da América do Sul, especialmente de países como Chile, Colômbia, Paraguai. E esse dinheiro tem um retorno muito baixo. E um indicador, o serviço do Estado brasileiro é 2 vezes melhor do que o chileno. A educação brasileira é 2 vezes melhor que a chilena, não é mesmo, né? Ela não chega nem a ser melhor. Segurança também, esse é um outro problema. Isso não está certo, né? E o orçamento traz as mesmas premissas dos outros anos. O governo gastando muito e apurando pouco se aquele gasto está trazendo retorno. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Essa é a doença principal, né, do Brasil, né? É um desequilíbrio fiscal estrutural, um Estado disfuncional para as suas funções, para as suas atribuições, de fato, né? E a solução ela é política, porque esse gasto ele é feito para justamente aumentar o apoio. O governo compra apoio gastando. É uma estratégia. Né? É uma estratégia política. Então, nós precisamos fazer... aliás, na Dica Cultural, eu vou mostrar o livro do Fábio Jambiardi, que é o que
o último livro dele se chama A Vingança de Tocqueville, e justamente clama para que o Brasil tenha uma estratégia de longo prazo que contemple, vamos dizer assim, desatar o nó do desequilíbrio fiscal brasileiro. Sabe que o orçamento é um tema que chama muita atenção, eu gosto muito, porque ali está o dinheiro nosso, ninguém gosta de pagar imposto. Tem alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, o PIB. Você vai fazer o orçamento, você coloca as premissas, né? A premissa é que o PIB ano que vem vai crescer 2,4%. Quanto mais cresce o PIB, mais aumenta a arrecadação do governo, aí ele pode gastar mais, né? É muito otimista, né? Que ajuda a elevar aí essa estimativa de arrecadação. A previsão atual do mercado é que o PIB cresça abaixo de 2% no ano que vem. Começar a fazer a premissa errada para ter o resultado que você quer. No caso, o governo ele quer ter mais dinheiro para gastar. Parece que o Brasil não vai crescer tanto quanto o governo prevê. Outro dado aqui interessante, a pedalada. O governo promete gastar menos do que arrecada, um superávit ali de 0,25% do PIB. Coisa de 34 bilhões de reais é o que o governo estima salvar no ano que vem. Mas ele tirou da conta do gasto quase 60 bilhões de reais de despesas, por exemplo, com pagamento de precatórios. Eu vou pagar, eu vou gastar, mas eu vou tirar da conta aqui para dizer que eu vou ter um resultado positivo no ano que vem. Cai quem quer. Aí volta aquele tema anterior, né? Você já não tem mais credibilidade, as pessoas não investem mais, porque o governo não está falando a verdade. Voltamos a falar de confiança, né? Pô, tá vendo? Porque a economia hoje, a política, o mundo, a vida social, depende de confiança, né? Até o casamento. Relacionamento e confiança. Então, isso é que nós precisamos de colocar no centro, né, das preocupações dos homens públicos e dos cidadãos. Porque a gente reclama dos políticos, mas todos os políticos são nossos retratos. São eleitos, né? De um jeito ou de outro, eles são eleitos. Se a responsabilidade é dos cidadãos, do povo, dos eleitores, e do sistema político colocar no centro das suas preocupações a restauração da confiança nas instituições, da confiança na moeda, da confiança no orçamento. O orçamento é uma previsão. Em espanhol, o orçamento é pressuposto. Sim. Pressuposto. Eu pressuponho que o PIB do ano que vem vai ser 2,4. Então, eu pressuponho que eu terei tanto de receita. Eu pressuponho que eu preciso de rolar tanto da dívida. E as pessoas fazem os seus planos e tomam suas decisões econômicas. Se alguém frauda as condições, você não vai ter o resultado previsto, né? É isso aí. A minha sugestão de conserto. O Brasil já foi mais moderno, né? Acho que tem que voltar ao teto de gastos, aquele que funcionou com os últimos 2 presidentes aí, pelo menos para segurar o endividamento do país. O arcabouço fiscal, que é o atual estigma orçamentário que o governo usa, não funcionou, né? O governo nos enrola, diz que vai ter superávit, mas vai continuar gastando mais do que arrecada, dando subsídio aos amigos, por exemplo, que é o que acontece muito no orçamento brasileiro, né? Tirar a despesa da conta não resolve o problema fiscal. É tudo dinheiro nosso que está indo para o ralo. E as pessoas, né, gastam melhor que os governos. Quanto menos dinheiro com o governo, mais dinheiro no seu bolso. Isso aí, muito bem. Isso? Essa frase é a clássica. Eu acho que é igual aquela outra que que ficou muito famosa com o Friedman, né? Que não existe almoço grátis. Isso. Né? Alguém está pagando, né? Ou da Margarete. Não existe dinheiro público. É isso aí. São frases importantes, né, da ortodoxia econômica, que é o caminho seguro para que a economia possa crescer e se desenvolver num ambiente de liberdade, de preços livres e estáveis, né, de transações livres. Agora, isso tudo no Brasil está em construção. Você falou, vamos poder voltar ao teto de gasto, mas no período da inflação alta, o orçamento era mais ficcional ainda, porque a moeda era ficcional. Você não sabia quanto é que ia aumentar a inflação no ano seguinte? 2.000%. Então, os valores nominais não existiam. Nós temos 30 anos só de moeda, né, estável. Sim. Pouco tempo. Mas assim, já tivemos aí experiências positivas, como o teto de gasto, eu acho que tem que voltar. Eu gostava daquele ali. O teto de gasto foi uma boa estratégia. Qualquer estratégia que dê parâmetros
futuros sobre o comportamento dos gastos públicos, é boa. Se tiver confiança, é bom. Você pode chamar de João, José, Joaquim, arcabouço, teto, como você quiser. Desde que seja uma coisa crível, seja um regime fiscal crível. Que as pessoas acreditem. Que as pessoas acreditem. Que pessoas? Todos os agentes econômicos. Sim. Os investidores, os aplicadores, os investidores estrangeiros. O ambiente econômico, ele é tão mais saudável quanto mais credibilidade ele inspirar. Gosto muito desse tema, orçamento. Vamos agora para o Pit Stop. Pit Stop é o quadro do programa em que a gente apresenta aí o tema e reage rapidamente, como a parada de um carro para trocar os pneus. União PP, a nova oposição, a maior bancada do Congresso, a Federação entre União e Progressistas, anunciou o desembarque do governo essa semana e o apoio à anistia de Bolsonaro. Isso tudo acontece durante o julgamento do ex-presidente no STF. Parece que foi uma articulação do Tarcísio, cada vez mais candidato a presidente, né? Que coisa, né? Pois é. Eu ainda estou aprendendo a refletir sobre a política nesses novos tempos aí. Os caras têm ministro no governo do PT e articulam um projeto de oposição. Tem gente que acha que isso tudo normal. Eu não acho, não. Eles deram 30 dias. Acho que é exitíssimo. Eles deram 30 dias para os ministros abandonarem os cargos, esse novo partido de oposição, União, Brasil e PP, a federação. Vamos falar de outra federação agora? MDB e Republicanos voltou a esquentar a possível federação entre esses dois partidos. Seria a condição para a candidatura do Tarcísio, que é do Republicanos, à presidência da República. E essa candidatura tornaria o prefeito Nunes de São Paulo o candidato ao governador do estado de São Paulo. Essa federação também muda o jogo aqui no Espírito Santo, né? Tem uma interferência grande, né? O vice-governador Ricardo Ferraz é do MDB e, em tese, o pré-candidato prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, é do Republicanos e, em tese, é um pré-candidato de oposição, né? Então, eu também vou assistir na arquibancada com interesse o futuro dessa possível federação. Muita coisa para mudar até a eleição. É interessante isso, né? Outro tema aqui no Pit Stop Tarifácio. O governo dos Estados Unidos recebe essa semana os exportadores brasileiros para a audiência sobre as práticas comerciais do Brasil. A investigação aí faz parte aí dessa ofensiva dos americanos contra as barreiras comerciais aqui do Brasil. O Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal apurou que o governo brasileiro não vai se pronunciar durante essa investigação. Quer dizer, sobrou mesmo para o setor produtivo se organizar. Cadê o governo nessa história? E o STR, né? São a verdadeira autoridade comercial na estrutura do governo americano, né? Eu acho um escândalo, né? O que o Donald Trump está fazendo. Com certeza. Ele usar tarifa e investigação para soltar Bolsonaro, né? Mas nesse caso não, eles estão sendo muito específicos e técnicos aqui. Mas na verdade, ele escreveu isso. Ele escreveu isso. Ele disse isso. Quando aplicou sobretaxa, esse aqui... Né? São sanções. Mas essa aqui é uma investigação realmente do Departamento do Comércio deles lá. Mas todas feitas no sentido de interferir na política brasileira. Eu acho que eles estão interessados em dinheiro mesmo. Não estão nada. Eu acho que os americanos vão pagar caro por essa experiência nefasta. Nunca funcionou o que o Trump está fazendo. Eu só acho que escandaloso mesmo é o Estado brasileiro não intervir, porque o Lula tem dividendos eleitorais em ter uma briga com o Trump, ao invés de resolver o problema. Ele vai ficar instigando esse conflito. Próximo tema, punição ao Banco do Brasil. O governo americano estuda punir o Banco do Brasil por não cumprir as restrições da lei Magnitsky, que foi aplicada aí ao ministro Alexandre de Moraes, que continua sendo cliente do banco. Para interferir na justiça do Brasil e soltar um Bolsonaro, cara. Quer dizer, realmente é um negócio que não dá para não ficar indignado. O argumento dos Estados Unidos é que o ministro Alexandre de Moraes não respeita os direitos humanos. Por perseguir, é uma brincadeira, prender. É brincadeira. Não, eu acho que ele... brincadeira. Acho que ele persegue. Tá doido? Não concordamos nesse tema. Não, mas veja bem, eu tenho críticas ao Alexandre de Moraes, ao Flávio Dino, que dá entrevista, a politização
da Justiça. Agora, o governo americano fazer sanções econômicas ao Brasil para interferir num julgamento, me desculpe, eu teria que falar um palavrão aqui para pensar, de fato, a minha indignação. Eu acho que o Lula é um péssimo presidente também. E o Brasil merece muito melhor do que esse governo. Agora, o Donald Trump extrapolou todos os limites da razoabilidade nesse governo. Os americanos vão pagar, quem vai pagar mais são eles. Mas nós também pagaremos aí. Vamos pagar também. Por manter um ministro na Suprema Corte sancionado pelos Estados Unidos por não respeitar os direitos humanos. A informação sobre a punição ao Banco do Brasil é do jornalista Dorival Santana, da CNN. É possível a aplicação de multas e o banimento do Banco do Brasil das finanças internacionais, não vai poder operar com o dólar. Elevador é outro quadro aqui, toda oficina tem um elevador. Quem está subindo, Luiz Paulo? Me chamou muita atenção essa semana a informação que o Laboratório Tomasi aqui do Espírito Santo realizou a maior aquisição em seus 64 anos de história, comprou a Labormed. É um laboratório que atua ali basicamente no estado do Rio de Janeiro. Eles têm 55 unidades em 11 municípios ali do estado vizinho. Com a aquisição, o Grupo Tomasi já é um dos maiores do estado do Rio. É corajosa a estratégia da empresa, né? Porque ela tem batido de frente com grandes redes nacionais, tipo DASA, Laboratório Fleury, esses aí de São Paulo que vieram aqui, compraram vários aqui participantes do mercado capixaba, e o Tomasi não se vendeu, muito pelo contrário, ele está comprando. E tem muito investimento aí nesse grupo. Em 2023, eles inauguraram um laboratório ali em Jardim Camburi que é capaz de processar mais de 4 milhões de exames por mês. Esse setor de serviços aí é uma vocação da cidade de Vitória, eu acho. Com certeza. E eu fico super feliz em ver o crescimento do Grupo Tomasi, né? Tomás, Tomás, meu querido. Nosso querido amigo, né? Ele é muito gente boa. Exatamente. E muito bacana isso, né? Alguns grupos econômicos do Espírito Santo produzem, são lideranças nacionais, e que bom ver o Grupo Tomasi entre eles, né? Tem muita coisa a ensinar para o Brasil, né? E eu acho que um estado com uma economia pequena conseguir bater de frente com esses grandes laboratórios de São Paulo. Eu acho que o mais legal da economia capixaba é que é uma economia que ela não se industrializou por substituição de importações. Os nossos grandes projetos foram exportadores desde o início, né? Aracuri Celulose, depois Companhia Siderúrgica de Tubarão, a Vale do Rio Doce, que se não fosse regime militar, a sede da Vale ia ser Vitória. Porque... Você acha que não seria em BH? Não, a sede da Vale é no Rio. Então, mas não seria em BH, estou falando. Se não fosse um canetaço. Não, se não fosse uma estatal na época da ditadura militar, a sede da Vale seria aqui. Porque o centro da operação da Vale é a logística, é a Vitória Minas e o Porto de Tubarão. Então, isso... Mas como todos os dirigentes eram todos militares, queriam morar no Rio de Janeiro, a sede da Vale era no Rio de Janeiro, né? Não era aqui, né? O pessoal de BH reclama muito que a sede da Vale não é em BH, porque lá está a operação das minas, né? Da exploração, a mineração está de fato em Minas Gerais. Mas não em Belo Horizonte, não, né? em Belo Horizonte, mas o pessoal de morar pertinho ali, tem mais estrutura. O porto, a linha férrea e o porto, na verdade, isso desde o tempo do Eliezer Batista, era aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo sempre foi voltado para o comércio internacional. O empresário capixaba, ele tem cabeça aberta para o comércio. Depois do período do Fundap, né, um incentivo que foi feito para criaram-se muitas trades capixabas. O negócio do café, o complexo cafeeiro, é para exportação. O mármore e granito é de exportação. Então, a cabeça do empresário capixaba, das empresas daqui, de um modo geral, está antenado com o mercado internacional. E os grandes problemas de produtividade que nós temos no Brasil é porque nós tivemos uma estratégia de industrialização focada exclusivamente no mercado interno, a substituição de importações. Isso foi por causa... Aquilo que consumíamos de fora, fizemos indústrias aqui menos eficientes, é isso? Porque, por uma questão de escala. A indústria automotiva brasileira foi montada para explorar o mercado interno brasileiro. Só. Hoje você faz um modelo
para produzir 2 milhões de unidades por ano para o mercado global. Os mercados são globais. Quem não produz para o mercado global não é competitivo. O Brasil é competitivo para fazer avião, porque o mercado é global. Sim. A Embraer é a terceira do mundo, né? Fabricante de aviões. E ela fabrica para o mundo inteiro. Então, ela tem escala, ela tem investimento em tecnologia e ela tem fornecedores, a sua rede de fornecedores e subfornecedores está no mundo todo. Exatamente. Está no mundo todo. Então, ela é uma empresa global. Por isso que ela é competitiva. Isso. E agora aí está se tornando competitivo também o Laboratório Tomás, aí, né, mostrando um setor de serviço, não é indústria. Isso aí. É serviço. É genial, pô. Pô, eu acho isso incrível. Temos muito a ensinar ao Brasil. Dica cultural de hoje é com ele, Luiz Paulo. O que você Olha, manda? a minha dica cultural de hoje é o último livro do Fábio Giambiadi. O argentino Fábio Giambiadi. Fábio Giambiadi, Foi seu colega no BNDES? meu colega do BNDES, é um dos economistas mais... Grande fonte para jornalistas. Trabalhei muito com ele aí, perguntando. Hoje ele é pesquisador da FGV e escreve, né? Ele tem mais de 40 livros publicados, um dos quais nós publicamos, nós coordenamos juntos e publicamos um livro sobre petróleo, né? Pela editora Campos Elsevier. É A Vingança de Tocqueville, é esse o nome? O nome do livro é A Vingança de Tocqueville. O prefácio é do Mário Mesquita, né? Economista-chefe do Itaú, Unibanco, e a contracapa é do Rodrigo Maia. A Vingança de Tocqueville, não sei se dá para ver aqui no meu celular, nós vamos colocar aqui do tela, lado, né? aqui. É o último livro do Fábio. É um livro muito fácil de ler. Ele discute o nó fiscal brasileiro sobre uma ótica muito interessante. Ele diz que o Alexis de Tocqueville, um grande intelectual, né, da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa e independência norte-americana, que teorizou muito sobre o Estado, a República moderna, né? E os atributos que a República teria que ter. Ela não poderia se deixar capturar por interesses privados particulares. Ela tinha que ter uma síntese totalizante. O líder que Tocqueville sugere, né? Ele tem que ter capacidade de representar o interesse geral. E o que o Fábio Giambiadi diz no livro é que o Brasil está sem plano de longo prazo e sem lideranças construídas a partir de uma visão geral. Então ele está capturado por interesses particulares. Por interesses, ainda que legítimos. Ele não discute se os interesses são legítimos ou não. O que ele diz é que o Brasil não tem um plano de voo de longo prazo e o Estado brasileiro está capturado por interesses localizados e não há uma síntese do interesse nacional. Eu compartilho Por exemplo, né, uma corporação que diz que tem que ter um subsídio para o setor dela e consegue tirar do orçamento esse recurso. Os penduricalhos do judiciário, de carreiras jurídicas. Aumentaram 50% em 2 anos. Isso tudo quando você soma tudo isso, o que dá? Dá um nó fiscal, né? E a inexistência, o que ele diz, plano que o Brasil está nessa situação andando de lado porque não seguiu a orientação do Alexis de Tocqueville, né, de ter um rumo, um plano, uma coisa totalizante que represente o interesse nacional. Faz tempo que o Brasil não tem um plano. O Espírito Santo, por exemplo, tem planos, né? Vem fazendo isso desde o ano 2000, pelo menos, né? O Espírito Santo está na terceira versão de um plano estratégico, né? Teve o 2025. Quer dizer, nos governos de Paulo Artung e Renato Casagrande, o Espírito Santo recuperou confiança nas instituições, cresceu, se organizou, né? E melhorou todos os seus indicadores sociais. E é algo que vem desde muito antes lá, né? Desde 1900 e pouquinho, Afonso Cláudio, o pessoal que imaginou, por exemplo, que Vitória tinha que ser
uma cidade mais moderna, construir o porto, depois veio aí a turma do Jones, do Santos Neves, né? Pessoal que imaginou que tinha que ter um porto ali no final da Praia de Cambori, que naquele porto chegaria o minério de Minas Gerais, e agora aí nos últimos anos com esses políticos que ainda estão aí no cenário capixaba. Esse é a Oficina do Brasil, nós aqui identificamos os problemas, sugerimos as soluções, porque acreditamos que o Brasil tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. Nós temos confiança no futuro do Brasil. Isso. Se puder, dê o like, se inscreva no canal para saber quando a gente está produzindo conteúdo. Luiz Paulo, obrigado pela sua presença. Falou, Marcelo. Sempre um prazer conversar contigo. Valeu, obrigado. Obrigado. Dá o like lá. Não se esqueça, volte sempre. Tchau.